Programa O D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, vai valer a pena tudo de novo. Feliz 2016, que esse ano venha com tudo e você assuma a sua responsabilidade, porque vai ter muita escolha para fazer. 2016 é a nossa conversa de hoje, na abertura do D da Questão dessa nova temporada, tá bom? Não perca, papo gostoso, até já. Bom, 2016 está andando e a questão toda é a gente pensar no qual é o nosso papel diante de tanta coisa acontecendo. Primeira a noção que a gente tem que ter, né, é esse processo, né, do impeachment da presidente Dilma. Claro que isso tem interferência em todo mundo, na vida de todo mundo. Então, vamos dividir em duas partes. Uma, presidente da Câmara dos Deputados, deputado eleito pelo Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, né? Ele entrou como presidente, tem uma bancada lá de fiéis seguidores, entre eles a gente pode dizer, né, a amizade com o sorocabano Jefferson Campos, né, que tem sempre, pelo menos coloca em questão essa amizade com o Eduardo Cunha na hora das suas votações. O Eduardo Cunha, uma série de acusações envolvidas em propina, mentira para a CPI, o que contraria todo o regimento da Câmara dos Deputados, e casos aí de corrupção, dinheiro fora do Brasil, não declarado, não justificado. Elementos mais do que suficientes, né, para que a Procuradoria-Geral da República tenha pedido seu afastamento, o processo dentro da Câmara, a Comissão de Ética, para caçar o mandato dele, caça só ele da presidência, caça o mandato inteiro, enfim, todo esse imbróglio. Final do ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que em fevereiro, né, que esse rito, né, da onde fica o Eduardo Cunha, vai ser resolvido. Paralelo a isso, o impeachment da presidente Dilma, né? Câmara dos Deputados, né, a sequência do processo, e depois vai para o Senado, e aí o Senado tem que entender se é ver o mesmo crime, e aí dá a sequência ao rito, ou arquiva, e a presidente tem sequência normal no mandato dela. Seja como for, né, essa questão toda política, de moralidade zero, né, assustador tudo isso que a gente vê no Brasil, tem uma interferência direta na confiança sua, daquele que empreende, de todos os brasileiros, né? E essa questão de confiança é um pouco, né, uma das responsabilidades suas, em casa, minha, de todo mundo, para 2016. O que nós vamos fazer? Esse é o ponto. Tem que lembrar o seguinte, se não há o consumo, não há produção. Se não há produção, não há emprego. Quer dizer, a roda tem que girar. Como é que resolve isso, né? Por isso que o governo, como no caso do Brasil, ele é importante, porque ele dá confiança para quem é empresário investir, aumenta a produção, aí você consome, eu consumo. Vai lá no supermercado, compra um carro, né, compra um imóvel, compra uma camisa, enfim, quem está produzindo está lá gerando emprego. Sem confiança, como é que faz? Esse é o ponto. O X da questão hoje no Brasil passa por isso. O impeachment da Dilma, a permanência do Eduardo Cunha, estão amarrando isso. 2015 foi todinho amarrado por causa disso. E 2016? Nas ruas, as marchas se equivalem, né? Contra a Dilma, 40 e tantas mil pessoas.
pró-Dilma, 50 e tantas mil pessoas, quer dizer, equivalente, ocupando o mesmo espaço, a mesma avenida lá na capital, manifestações do Brasil inteiro. Então essa questão, né, ela vai ter um peso muito grande. A sua presença, a sua participação nas ruas, nas redes sociais, ligando para os deputados, né, manda e-mail, eles sentem essa pressão. Então, aquilo que é do âmbito nacional tem uma interferência muito clara e direta, sim, com o seu papel. E ainda dentro desse tema, né, fica essa questão aí, a Cunha, a Dilma e o PT, né, ele está criando um neologismo, do mesmo jeito que foi criado, né, malufar como sinônimo de roubar, por todos os escândalos do Maluf na década de 80, os jornais do Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, né, que eram da mesma empresa na época, fizeram lá, e aí isso está até no dicionário, malufar. E agora é Cunha, que é a tentativa, né, com essa expressão, de taxar quem é contra, né, a permanência da presidente Dilma como sendo alguém a favor do Cunha, o que é uma grande mentira. Não é verdade isso, a gente sabe que não é. Mas aí na guerra, né, real, ela sempre começa pela guerra verbal. Então, em qualquer guerra do mundo, a questão de argumentação, a questão do marketing, a questão da imagem, ela acaba tendo um peso enorme, e a gente sabe disso ao longo da história, para saber quem é o vencedor. E o PT está usando isso com força, né, confunde, porque o Cunha com a Dilma são questões distintas, mas você ser taxado de Cunha está ficando aquela coisa de vergonha, e o PT está entendendo que essa é uma arma poderosa para mexer no futuro de todo mundo. Por isso, fique atento, né? Entenda, né, o que está acontecendo e veja para que lado você vai tender, para que lado você vai manifestar o seu desejo. 2016 inteiro passa por isso. Bom, ainda sobre esse tema, outro assunto que está na sua mão para 2016, começa cedo, logo depois do Carnaval, em março, as eleições municipais. Você vai escolher vereador e prefeito esse ano, tá? Olha que responsabilidade. Até a reforma que a Câmara promoveu, o Senado sacramentou, a presidente sancionou, era um ano antes das eleições, portanto, final de setembro, outubro do ano passado, que as pessoas poderiam mudar de partido, se filiar a um partido e manifestar a vontade de se candidatar. Agora ficou para março, né? Finalzinho de março, 3, 4 de abril, daí o período de 6 meses antes da eleição do dia 5 de outubro desse ano. Então, muita gente pode mudar de lado, de partido, olha, eu quero seguir com um, quero fazer coligação, mas está na sua mão, e é essa a responsabilidade, né, abrindo 2016, que eu quero chamar, está na sua mão, no seu dedo, na sua consciência, o futuro de Sorocaba, de cada cidade do Brasil, mas do Brasil como um todo. Afinal, são prefeitos, são vereadores que acabam tendo influência nas eleições dos deputados, dos senadores, dos governadores e do presidente. Então a eleição de 2016 está muito ligada à eleição de 2018. Então, não dá mais para ser aquele comportamento, isso não é comigo, não estou nem aí, chega na hora, pega um papelzinho no jogo, cara, isso é uma coisa que, assim, é chocante que a gente viva isso, eleição após eleição. Pega um papelzinho no chão, não sabe quem é o candidato, mas é o que tinha ali para votar. Preferível anular o voto do que votar em quem não conhece. A história da pessoa que se candidata a vereador e a prefeito é fundamental para o futuro da cidade, para a decisão sobre aquilo que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua vida e na vida do país. É essa a responsabilidade, é essa necessidade de se entender que a sua participação, que o voto, que ele tem peso, que ele é importante. Vou insistir muito nisso aqui. Fica até chato, mas essa é a realidade. Não dá para a gente pensar no Brasil, pensar em Sorocaba, sem levar em conta que é o seu voto que determina e que faz a divisão de águas dessa questão.
né? É essa que é a realidade, é fundamental, que a gente tem que ter em mente. Quer dizer, não dá para pensar no Brasil, não dá para pensar em Sorocaba, Votorantim, na região metropolitana, sem levar em conta que é o seu voto que vai definir tudo isso. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência eu volto falando de qual é o jogo, né, político que está em questão, quem são os candidatos aqui em Sorocaba. Tentar ajudar você, desde já, nesse comecinho de 2016, a pensar naquilo que vai ser importante para a vida de cada um de nós. Até já, rápido intervalo, tá bom? Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Estamos de volta com o Dedo da Questão, o primeiro de 2016. Um papo meu com você, tentando colocar questões aí para você refletir. Falei bastante, né, desse cenário nacional, o quanto que ele vai ter peso na vida, na confiança nossa para esse 2016, né? Dilma, Cunha, para onde é que eles vão? A eleição municipal, quanto que ela é importante, né, naquilo que vai para as cidades e para daqui 2 anos, né, na composição das chapas. E a gente vive aqui em Sorocaba aquela expectativa, né, de quem serão os candidatos, né? Então, em março começa a definição final de quem muda de partido, fica no partido, tudo dentro da lei. E aqui em Sorocaba a gente já tem aí 6 candidatos, pelo menos 6, né, já declaradamente que vão ficar à sua disposição. Primeiro, que falou, olha, sou candidato, o que diz a lei, sou pré-candidato, Renato Amari, PMDB, ex-prefeito de Sorocaba, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, presidente do diretório municipal do partido. O PT vem com novidade, Glauber Piva nunca foi candidato a nenhum cargo eletivo, mas teve participação importante nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula em Brasília, no primeiro mandato da presidente Dilma. Glauber Piva, que é de Votorantim, né, foi jornalista aqui na Rádio CBN Sorocaba, né, filho do pastor Jonas, tinha a escola Carlos Reneeg, bastante conhecido em Votorantim. Ele trabalhou muito tempo em Brasília, né, em vários departamentos, e chegou a presidir a Ancine, Agência Nacional de Cinema, uma pessoa bastante preparada, com um discurso novo, e se coloca à disposição pelo PT aqui de Sorocaba. O PSOL, Raul Marcelo, né, deputado estadual, vai para a sua 3ª tentativa de ser prefeito. Era deputado estadual, se juntou, né, o pessoal que estava no PSTU, o Latino, que é dos sindicatos metalúrgicos, está lá com o Raul Marcelo. Então a gente já tem 3, né? Hélio Godoy, né, que ligado toda a sua formação à Igreja Católica, se filiou ao PRB, que é claramente o partido da Igreja Universal, do Reino de Deus. Então, o Hélio Godoy, como pré-candidato a prefeito, foi o vereador mais votado na eleição passada, agora secretário no começo da administração Panunzio, na habitação, voltou para a Câmara, se juntou lá com o vereador Irineu Toledo, o Celso Russomano, bastante, um dos mais votados deputados federais do Brasil, né? Todos eles nessa empreitada aí do Hélio Godoy. A novidade ficou por conta do Laerte Moleta, jovem advogado aqui de Sorocaba, não tanto de idade, tem mais de 40 anos já, mas o Laerte, né, entra no PEN, Partido Ecológico Nacional,
se junta, né, um grupo importante comandado lá pelo Tiagão, que nas eleições passadas aqui em Sorocaba montou o PMN, quando o PMN fez 3 vereadores. Na eleição passada estava no PRP, fez 3 vereadores. E agora o Tiagão com o Laerte no PEN, expectativa aí para saber se vai ter novo sucesso no Legislativo e como que o Laerte, se colocando, ele que sempre estava no PSDB, muito tempo ligado aos tucanos, né, deixa o partido e resolve colocar o seu nome à disposição. Então, já são 5 candidatos. Quem está faltando? O PSDB. E aí, essa é uma grande incógnita, né? O PSDB vai ter candidato, que vai ser a 6ª aí candidatura. O prefeito Panunzio deu uma desanimada, mas no final de 2015 eu senti que se encheu de energia. Vitor Lippe, deputado federal, ele fala, não quero, não é minha hora, estou gostando lá de Brasília, mas vários indícios de que ele se programou para ser o candidato. O último deles que eu descobri, que o contrato do escritório de deputado deles foi só de 2 anos. Se ele estivesse pensando em 4, não faria um contrato de 2 anos, não é verdade? Deputado estadual Maria Lúcia Amari, eu sinto que já, aquele ímpeto de ser a candidata já tirou o pé. Então, ou vai ser Vitor Lippe, ou vai ser o próprio Panunzio, né? Então já são 6 candidatos, e aí a gente tem aqueles periféricos que podem aí lançar candidatura ou não. Um deles é Flávio Chaves, PSC, foi prefeito de Sorocaba, deputado federal, uma articulação de bastidores muito forte, uma capacidade gerencial, mas que, longe da política, perdeu, né, todo a chama, todo o voto das ruas, né? Lembrando que o Flávio, posso estar enganado, foi o prefeito mais jovem de Sorocaba, 30 anos, 28, 32, não me lembro, mas enfim, um prefeito muito jovem na década de 80, hoje aí voltando à política. Pode ser que seja o 7º candidato, pode ser que componha com alguém. Enfim, não vai ser por falta de opção, ainda pode aparecer candidato novo, né, um 7º, 8º candidato, não vai ser por falta de opção que você vai deixar, né, de fazer uma escolha racional para aquele que você deseja, o futuro de Sorocaba. E aí fica o meu apelo, né? Pensa, né, uma estratégia para você definir como você quer votar. No discurso, na campanha de televisão, na história dos candidatos, naquilo que cada um essencialmente propõe. Aparece um monte de promessa. E o que a gente vê é que não tem dinheiro para tudo isso. Então, tem que se prender a questões básicas, questões importantes, porque promessas, qualquer um pode fazer. A questão é como cumprir essas promessas, esses compromissos, essas vontades, esses desejos, seja lá que nome dê, porque político não gosta de falar que faz promessas, você já sabe, mas é assim que o peixe é vendido. Então, abra o olho, não deixe ser iludido, né? Veja quem é que está de fato interessado, né, falando a verdade. A minha dica é o seguinte, responda para você mesmo, de todos os candidatos que estão aí, qual é aquele que melhor atende a seguinte pergunta: qual é a Sorocaba que eu desejo para 2020? Né? Você está elegendo prefeito para 2016, em 2016, começa a trabalhar em 2017, 18, 19 e 20. Que cidade você quer para 2020? Aqueles dos candidatos que estão aí, que melhor te responder essa questão, aposte nele. Não importa, né, se é aquele que as pesquisas indicam que vai ganhar, que ele não vai ganhar. Aposte naquele que você entende que está falando a verdade para você. Político só fala mentira? Está na hora de mudar, né? E aí, essa mudança não começa por eles, começa pela sua escolha. Vote bem, vote certo. Esse é um ano de eleição importante. Está na sua mão, no seu dedo, na sua consciência. 2016 tem uma situação bacana reservada para Sorocaba, né? Quer dizer, várias possibilidades da Prefeitura deslanchar em obras importantes. O BRT, o edital
se tudo der certo, assinado em fevereiro, março, quer dizer, obras pelo menos começam, né? O sistema de ônibus rápido vai começar. Vai ser o próximo prefeito que vai inaugurar, mas começa agora. A Toyota, montadora de carros, que montou o Etios inteirinho, do começo ao fim em Sorocaba, vai também participar da produção do Corolla. Ele continua lá com o chassi, tudo lá em Indaiatuba, mas o acabamento vem para Sorocaba, o que significa mais emprego para a cidade, né? Então, dentro desse momento de instabilidade, de susto, de falta de confiança, como que vai ser, como é que não vai ser, boas notícias, né, relacionadas ao que se pode esperar de 2016. A sequência, né, do que a gente vai viver nesse ano, né, tem tudo a ver com aquilo que eu comecei, né, explicando, né, a vida da gente está pautada por aquilo que eu falei no comecinho do programa, que é o caminho do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e da presidente Dilma, né? Quem que fica, quem que vai ser impedido. Brasília nunca teve uma interferência tão significativa na vida da gente, né? Em 92, no impeachment do Collor, foi um processo muito mais rápido. E aí, quando você troca, parece uma mágica, né? A gente passa a confiar mais, a acreditar mais, e aí as coisas aconteceram em 92. E agora, 2016? Vai ter, é o mesmo princípio, né? É um passe de mágica? Enfim, né? Fica aqui, né, nesse primeiro dia da questão de 2016, essa lembrança e essa cobrança. Está na sua mão, né, muitas das escolhas que definirão o futuro do Brasil e o futuro de Sorocaba. Não abra mão disso, tá bom? Esse é o meu recado nesse primeiro dia da questão de 2016. Assuma a responsabilidade, assuma o comando e vamos melhorar o Brasil, vamos melhorar Sorocaba, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, na sequência eu volto com o café. Até já! Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim, 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Então, chegou a hora de ir embora nesse primeiro programa de 2016. Mas antes quero tomar esse café gostoso, olha, com todos os meus amigos do ginásio, da turma de 1981 da Escola Estadual Professor Genésio Machado, lá na Vila Santana. O WhatsApp, né, é uma ferramenta, um aplicativo de celular que transformou, né, a vida das pessoas, reaproximando, aproximando, né, criando grupos de pessoas que tiveram momentos de convivência tão importante, mas por causa da vida de cada um, do tempo, cada um foi para um lado, e agora todo mundo se reencontrando. Olha, teve uma festa muito legal no final de 2015, programado mais uma aqui, começo de 2016. O Newton Ribeiro, olha, meia-direita bom do time de estrada, o Homero, né, filho do seu Roberto, da Casa Roberto, lá da Álvaro Soares, uma loja na infância de todo mundo, Robson Caserta, o Elson Leônidas, o Cido, o Lourival, olha, só gente bacana, o Peixe, que hoje, o Peixe era gordinho e hoje é um super atleta, o Iron Man aqui de Sorocaba, as meninas, a Silvestra, a Joyce, a Ivone, a Rosana, né, a Vânia. Olha, que delícia reencontrar todos vocês, e que 2016, e que você, né,
Olha, usa dessa ferramenta, Facebook, seja o que for, para reencontrar pessoas que marcaram sua vida, né? E claro, né, vários professores que a gente teve, quero tomar um café especial com a Dona Penha. Professora boa. Essa, sabe aquela professora que olha, acredita em você, todo mundo, orelhudo, burrão, e essa professora fala, não, tem alguma coisa errada. E eu aprendi, né, um pouco de português que eu sei, quando ela usou da lógica da matemática, né? Quer dizer, 1 mais 1 dá igual ao outro, né? Quer dizer, o sujeito, o verbo, o predicado, e aí a gente consegue entender o mundo, consegue ver que as coisas elas só existem na representação. Quer dizer, isso aqui é um objeto que se convencionou chamar de xícara. Dentro dele tem um líquido, né? E todos esses nomes, líquido, objeto, xícara, é uma convenção que a gente vai construindo o conhecimento para a gente se entender. É alegria encontrar vocês, viu, turma de 81 do Genésio? E claro, um beijo gostoso, esse café maravilhoso, com todos vocês que assistem a ITV. O Dia da Questão 2016 vai ser o ano em que a gente vai discutir bastante sobre eleições, sobre política, e eu quero estar aqui para a gente estabelecer esse diálogo, tá bom? Tchau, até o próximo programa. Beijo. Você assistiu o D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Programa O D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, vai valer a pena tudo de novo. Feliz 2016, que esse ano venha com tudo e você assuma a sua responsabilidade, porque vai ter muita escolha, porque contraria todo o regimento da Câmara dos Deputados e casos aí de corrupção, dinheiro fora do Brasil, não declarado, não justificado. Elementos mais do que suficientes, né, para que a Procuradoria-Geral da República tenha pedido seu afastamento, processo dentro da Câmara, a Comissão de Ética, para caçar o mandato dele, caça só ele da presidência, caça o mandato inteiro, enfim, todo esse imbróglio. Final do ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que em fevereiro, né, que esse rito, né, da onde fica o Eduardo Cunha, vai ser resolvido. Paralelo a isso, o impeachment da presidente Dilma, né? Da presidente Dilma. Claro que isso tem interferência em todo mundo, na vida de todo mundo. Então, vamos dividir em duas partes. Uma, presidente da Câmara dos Deputados, deputado eleito pelo Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, né? Ele entrou como presidente, tem uma bancada lá de fiéis seguidores, entre eles a gente pode dizer, né, a amizade com o sorocabano Jefferson Campos, né, que tem sempre, pelo menos coloca em questão essa amizade com o Eduardo Cunha na hora das suas votações. O Eduardo Cunha, uma série de acusações envolvidas em propina, mentira para a CPI fazer. 2016 é a nossa conversa de hoje, na abertura do D da Questão dessa nova temporada, tá bom? Não perca, papo gostoso, até já. Bom, 2016 está andando e a questão toda é a gente pensar qual é o nosso papel diante de tanta coisa acontecendo. Primeira a noção que a gente tem que ter, né, é esse processo, né, do impeachment. Câmara dos Deputados, né,
a sequência do processo e depois vai para o Senado, e aí o Senado tem que entender se é ver o mesmo crime e aí dá a sequência ao rito ou arquiva e a presidente tem sequência normal no mandato dela. Seja como for, né, essa questão toda política de moralidade zero, né, assustador tudo isso que a gente vê no Brasil, tem uma interferência direta na confiança sua, daquele que empreende, de todos os brasileiros, né? E essa questão de confiança